Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, a gente vai estar iniciando hoje, agora, a nossa aula e na aula de hoje a gente vai ver, de maneira mais específica, as questões de uma neurose, tudo bem? E assim, é importante estar salientando assim para vocês de que tudo que a gente viu até agora, ela vai ser importante para a gente debater, sobre essa tal de neurose, tá bom? Lembrando que a gente viu, já na nossa penúltima aula, a gente acabou debatendo bastante sobre, um conceito do Freud que a gente traduziu como recalque, mas que ele vem de uma palavra do alemão, que eu falei para vocês que não tem tradução para o português, que é o Verdrängung, que vai ter essa raiz que vai ser o Drang, que significa pressão. E a partir, do que a gente acabou debatendo, acho que ficou mais claro para a gente entender e também é um conceito que é muito melhor do que repressão mesmo. Porque quando a gente fala, desse Verdrängung, que a gente traduz como recalque, a gente não pode esquecer daquela barreira do recalque que vão ter o quê, Os impulsos pressionando sempre essa barreira do recalque e vai estar produzindo algumas outras coisas que a gente já debateu, Sonhos, xixes, atos falhos, E por aí vai, tá bom? Então a gente viu um pouquinho disso na nossa penúltima aula. E na nossa última aula a gente acabou debatendo mais sobre a questão da segunda tópica freudiana, de maneira mais específica, A gente debateu também uma questão de nomes mesmo, Porque eu falei para vocês que eu acho mais difícil de entender a segunda tópica do Freud pensando nas questões do id, ego e do superego, E eu falei para vocês que se a gente for levar, assim, e pensar nas questões do alemão, o ego vai vir do ich, que aí significa o eu. O id, seria o isso, que não tem uma tradução para o nosso português. O mais próximo seria o it do inglês, E o superego, que eu prefiro estar chamando de supra-eu, Ou seja, algo que está acima do eu, tá bom? Então a gente acabou debatendo um pouquinho, sobre isso tudo, tá? Eu não vou fazer uma revisão aqui para vocês, porque é só vocês pegarem, os vídeos da nossa última aula, que já está um pouquinho resumido. Mas basicamente a gente debateu essas questões, até agora. E olha só como é importante, a gente pegar e a gente dominar bem, tudo isso. Por que que é importante? Afinal, na aula de hoje, a gente vai estar trabalhando com um texto que o Freud vai escrever exatamente um ano depois, menos de um ano para falar a verdade, daquele texto que a gente viu por último, que é o ego e o id, que é o eu e o isso, que o Freud acaba escrevendo em 1923. E o texto que a gente vai estar vendo hoje, na verdade são dois textos bem curtos que o Freud acaba escrevendo em 1924, cujo nome é Neurose e Psicose, o primeiro, e o segundo se chama A Perda da Realidade na Neurose e na Psicose, tá? Eu disse para vocês também que quando vocês forem ler o texto, Neurose e Psicose e A Perda da Realidade na Neurose e na Psicose, eu não quero que vocês se preocupem, por enquanto, com as questões da psicose, tá? Se preocupem somente com as questões da neurose por enquanto. Então, tanto que vocês vão perceber que eu não vou estar falando para vocês sobre psicose, por mais que o texto também trate das questões da psicose. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, o que seria uma neurose, então, segundo o Freud bem coloca, e o Freud bem aponta? Bom, então a gente vai ter aqui, uma neurose. E o Freud vai estar explicando de que uma neurose seria um conflito existente, entre o eu e o isso. Tá. O que significa então isso, de que uma neurose representa um conflito existente entre o eu e o isso, Assim, como que a gente vai estar pensando agora nas questões de uma neurose? Bom, em primeiro lugar, eu queria estar falando para vocês que, assim, vou colocar da maneira como o Freud acaba apontando para a gente. Uma neurose seria um conflito entre o eu e o isso, cujo mecanismo de defesa seria justamente o que a gente chama de recalque. Tá. Por esse esquema, fica muito claro, Claro que não fica claro, sei que está muito obscuro. Então vamos tentar ver, em partes tudo isso, tá?
Depois eu falo para vocês como é que vai estar funcionando esse mecanismo de defesa, mas vamos lá, tudo bem? Então deixa eu pegar e apagar aqui rapidinho. Vamos, né, nos centrar de que a neurose seria um conflito entre o eu e o isso, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, como que a gente pode, né, começar a debater, né, ou começar a discutir essa questão? Da seguinte maneira, eu vou pegar aqui, né, acho que um exemplo que talvez fique um pouco mais claro, né, para a gente estar entendendo, lembrando, né, de alguns pequenos aspectos, né? Como eu já disse para vocês em outros momentos, o que seria o isso? O isso seria o que o Freud chama de massa polimorfa, mas eu gosto de chamar de que, na verdade, o isso é muito bem representado por um bebê, né? E o bebê é exatamente isso aqui, tá bom? O que isso é? Isso é uma bola de carne, né? Então, assim, o bebê nada mais é do que isso, né? Do que essa coisa meio animalesca mesmo, como o sentido do it, que eu falei para vocês do inglês, né? Então, um bebê é isso, é uma bola de carne que tem instinto, ou uma bola de carne que tem pulsão. E, assim como todo instinto, como toda pulsão, né, vai ter um único objetivo, que é o quê? Realizar. Então, o que a gente vai ter? Todo, né, como eu já disse para vocês, todo instinto ou toda pulsão, tá? Vai ter um único objetivo, que é o quê? Satisfação, né? A realização dos desejos. Então, essa bola de carne aqui, né, que é um bebê, uma bola de carne que tem instinto opção, ele só vai visar o quê? Isso, né? Aqui vai visar o quê? Satisfazer os seus desejos, satisfazer os seus impulsos. Então, vou usar o mesmo exemplo que eu dei aqui para vocês, né, na nossa última aula, tá? Então, se eu tenho um bebê, e de fato eu vou ter, né, daqui a menos de um mês, tá? Olha só. Mas se eu tenho um bebê e, sei lá, eu como pai, né, minha esposa e tudo mais, a gente vai pegar e a gente vai cuidar desse bebê e vai ficar acordado, a gente vai passar noites em claro, depois a gente vai ter que, depois que o bebê dorme, a gente vai ter que cuidar da casa, cuidar do outro filho, fazer comida, né, fazer uma série de coisas, a gente vai estar, tipo, cansadíssimo. A gente vai deitar, será que o bebê vai pensar assim? Nossa, coitado do meu pai e da minha mãe. Claro que não, tanto que ele não vai ter nem noção do que é pai e mãe, né? Mas enfim, coitado desses caras aí que estão cuidando de mim, né? Não dormiram nada porque ficaram cuidando de mim. Então, ó, agora é umas 2h30 da manhã. Deixa eu ficar quietinho até umas 6 e pouco, né? Que depois eu vou pegar e vou, né, deixar eles dormirem um pouquinho. Claro que isso não vai acontecer. Por quê? Porque o bebê, sendo isso, essa coisa animalesca, essa bola de carne com instinto, ele vai querer satisfazer o seu desejo a toda hora, a todo momento, a qualquer custo, né? Então ele vai pegar, ele vai chorar, ele vai espernear, sem estar pensando no outro mesmo, né? Uma questão bem narcísica mesmo, né? Que é uma questão pré-edípica. Então, assim, isso que a gente vai estar percebendo, o bebê vai ser exatamente isso. E o isso, como vocês bem sabem, como eu já apontei, ele é regido por um princípio, que seria o que a gente chama de princípio do prazer. Ou seja, para ele vai valer só as questões do prazer mesmo, então ele vai tentar realizar isso a qualquer custo. E como eu já disse para vocês na nossa última aula, o que acontece quando esse bebê entra em contato, né, com o mundo externo? Vou desenhar aqui o Polo Norte, né, aqui a desgraça dos Estados Unidos, o Brasil, a Europa aqui e tudo mais, a África, ali embaixo, essas coisas todas. Tá. O que vai acontecer então quando essa bola de carne entrar em contato com o mundo externo? Vai formar uma pequena camadinha aqui que a gente vai estar chamando de eu, ou ego. Mas eu odeio essa palavra ego, então vou estar colocando como eu. Então olha só o que eu quero apontar para vocês. Né? Quero falar assim para vocês de que esse mundo externo é justamente aquilo que vai estar castrando, né? É tudo aquilo que vai estar impedindo com que o bebê satisfaça o tempo todo, né? É o que vai estar ele vai acabar entrando em uma contraposição com o isso. Deu para vocês me entenderem? E olha só, e o eu, né? Coitadinho desse eu. Por quê? A grande função desse eu vai ser o quê? Né? Como vocês bem sabem, vai ser mediar. Né? Mediar o quê? Mediar as exigências do isso com as exigências do mundo externo. E eu falei para vocês, né? De que como que se dá a formação das questões do supra-eu? O supra-eu, tal como eu já disse para vocês, o supra-eu vai acontecer e ele vai ser uma instância que vai estar acima desse eu. Ele vai ser formado a partir, né, de algumas questões desse eu.
Vou falar assim para vocês. Uma coisa é, sei lá, um bebê ou uma criança pequena só obedecer quando tem uma força do mundo externo. Você não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. E aí, de repente, não vai ter nenhuma força do mundo externo impedindo com que ele faça, mas ele vai pensar assim, isso eu não posso fazer. O que ele fez? Ele internalizou uma regra, ele internalizou as questões morais. Essa internalização das questões morais e tudo mais é o que a gente chama de supra-eu, tá? Acho que deu para relembrar algumas coisinhas. Tudo bem? Então vamos só pegar e pensar aqui. O que significa então essa questão de uma neurose sendo um conflito entre o eu e o isso, né? Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou pegar, vou fazer eu vou gravar um segundo vídeo aqui, até porque o YouTube não aceita que a gente grave mais do que 15 minutos. Até aceita, né? Mas ele pede um monte de autorização depois dos 15, tá? Mas vamos lá.